Co-Creation, vou falar, co-criação da cidade, direitos e cultura das favelas. A principal coordenadora, a coordenadora maior do projeto, que é a professora Sue Browning, na Universidade de Oxford Brookes, na Inglaterra. Ela vai apresentar, ela e o professor Ben Spencer, que também da Oxford Brookes, vão fazer uma apresentação geral do projeto e da questão da avaliação de outros desdobramentos. À minha esquerda está o Itamar Silva, que comigo coordenamos esse seminário de hoje, que faz parte desse projeto. Key in developing the project and the ideas as well. So you'll be able to hear more from Christina tomorrow. So. I'm grateful for the translators' work this morning. But just to say a bit more about the specifics of the different activities, you'll see that we've got the four main categories there. It's actually 5 because we also have publications which are arising from Vou frisar 2 aspectos desse projeto que são importantes. Um é o contato internacional, é evidente que o contato com os professores de Oxford Brookes, de Bath, da UNAM. Eu irei agora para o México para a reunião, mas vivemos com eles aqui, depois em Paris, em Bath, enfim. Então, de um lado, essa reflexão internacional e esse esforço de compreendermos o que seria co-creation, co-criação, no norte e no sul. Evidente que no norte é muito a perspectiva de que a co-criação provocaria uma transformação e possibilitaria o combate à estigmatização, à segregação urbana, a marginalização dos espaços periféricos. Evidente que conversamos já muito, Itamar e eu, sobre, na avaliação do próprio workshop de Santa Marta, essas tensões apareceram, porque é evidente que aqui a dimensão da desigualdade, da segregação é muito mais dramática. É importante falar, quando a gente começou a dialogar com os pesquisadores de fora do Brasil, na Inglaterra, chegavam então as questões ou os desejos, as expectativas, e eu lia aquilo e via, eu falei, realmente é difícil, porque são expectativas diferentes. Mesmo com toda a experiência dos pesquisadores, em várias cidades, do sul inclusive, mas é sempre uma perspectiva de fora, e a realidade brasileira é muito complexa. Eu me dei conta de que, mesmo conhecendo um pouquinho do México, conhecendo um pouquinho de outros sus, mas a nossa realidade, pensando na favela especificamente, é uma complexidade bastante grande. Ao mesmo tempo que a gente tem todas as mazelas, todas as ausências de poder público, a gente tem uma potência, uma forma de organização que vai, ao longo dos anos, resistindo e se fazendo, e se impondo nessa cidade, nesse país. O que eu pretendo levantar aqui nessa nossa reflexão tendo em vista o contexto, o difícil contexto político que nós estamos vivendo, refletir sobre uma nova agenda em torno das insurgências e movimentos sociais e, evidentemente, eu vou dialogar com os territórios populares e com as favelas sempre que possível. Quer dizer, então essa é a minha pretensão aqui. Quer dizer, são reflexões ainda incipientes que eu tenho feito recentemente, e a ideia de uma agenda de pesquisa seria melhor traduzida como uma agenda de pesquisação, ou seja, também não me coloco apenas no lugar como pesquisador, mas como também ativista, e enfim, essa é um pouco a reflexão que eu pretendo trazer, Quer dizer, então eu parto do princípio que a destruição criativa do neoliberalismo atinge não apenas espaços urbanos, as instituições de gestão, as regulações sociais. Então, aqui o meu tópico seria as linguagens culturais das favelas como mediadores e tradutores dos particularismos militantes, da dialética entre o particularismo militante e os universais. Quer dizer, as linguagens culturais das favelas expressam o direito de todos e de todas de criar e atribuir sentido às práticas sociais, pois uma coletividade social se faz produzindo uma linguagem cultural. Então, as intervenções temporárias são essas ações
que caracterizam interferências intencionais no espaço público, né, de tempo determinado, e que influenciam no desenvolvimento desses espaços. Então a gente considera que essas intervenções, elas, segundo a nossa pesquisa, a gente define com 8 dimensões formativas, né, que seria ser de pequena escala, serem transitórias, obviamente, terem uma particularidade com o lugar, serem específicas ao contexto, terem algum grau de subversão do uso e apropriação do espaço, serem interativas, ou seja, buscarem uma interação com as pessoas que vivem e atravessam esses espaços, buscar ativar esses espaços, ou seja, muitas vezes são intervenções que tratam de locais ociosos, vazios, mortos, e que a intervenção pode, então, tirá-los de uma condição de passividade. Intervenções participativas, ou seja, feitas pelas pessoas, de baixo para cima, né? Tem uma característica relacional, ou seja, colocam as pessoas para se relacionarem entre si. Um desafio para mim apresentar um tema que no início foi um pouco assim, peixe fora d'água, né? Chileno vindo para o Rio falando de favela. Mas é isso, arquiteto um pouco curioso, ingênuo no início, mas isso vai trazendo outras descobertas. O trabalho que eu vou apresentar está aí, né, chamado Residualidade Urbana e Efeitos no Espaço Habitado. Portanto, tem a ver com o nosso campo de trabalho: lugar, habitar, pessoas, cidade. E dirijo um laboratório chamado Laboratório de Observação do Espaço Habitado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Tudo começa com uma observação, né? Uma visita ao Complexo Alemão, teleférico, seguramente com a mesma curiosidade que muita gente na época. E me encontrando com uma série de instalações de infraestrutura, a gente observa desenhando, né? E tem a ver com esse surgimento, né? Essa geração de intervenções no chão do Complexo Alemão, do bairro, em função de uma infraestrutura de mobilidade. Então, a própria existência do nosso trabalho tem a ver com isso, como é que a gente ocupa a cidade, como é que a gente tem direito à cidade. E aí, olhando para o próprio sentido desse diálogo, desse momento aqui, fiquei pensando, né, nessa construção de como a favela no Rio de Janeiro foi se constituindo, né, como as pessoas conformaram uma forma de viver, de estar, e dar sentido às suas vidas para ter direito à cidade, que, enfim, dialoga muito com várias questões que eu tenho ouvido aqui. Olhar para a favela como parte da cidade, por exemplo, é um elemento que a gente precisa refletir sobre, porque não dá mais para ouvir isso, né? A favela não é parte, a favela realmente é cidade. E é porque as pessoas colocaram a favela nesse lugar de parte da cidade, é que a gente naturaliza que os espaços dentro da favela não são espaços públicos, são espaços que as pessoas não vão, que as pessoas desconhecem. E é por isso que a gente tem todo um processo de ocupação desses espaços por redes ilícitas, por redes criminosas, e uma ausência histórica do Estado em garantir direitos básicos, como se garante I'm just going to qualquer be parte da cidade. really brief. I'm going to be talking a little bit of what I'm going to be doing while I'm in Brazil. I'm definitely not going to take the 20 minutes, which is good because we are behind schedule. But I wanted to bring a little bit this idea that Sue was talking earlier today about the conference we had in Berlin, and where we talked about the role of the state and how these projects of collaboration sometimes can be turned into co-optation. So that's a little bit the topic that I'm exploring. And for me, it was interesting to hear Itamar said that for him, co-creation was almost equal with participation, because something that I'm going to be exploring with Eco Group, it's those spaces of participation. De alguma forma no trabalho do co-creation, e no caso, por conta de uma experiência de trabalho com vídeo que eu tive, eu trouxe essa ideia de trazer, né, a ideia de trabalhar lá no Santa Marta uma oficina de vídeo, então capacitando esse grupo de adolescentes, né, então a trabalhar com a ferramenta do vídeo, né, do audiovisual, e eles mesmos trazerem o próprio olhar para, né, ou seja, eu acho que justificando um pouco esse projeto,
o vídeo ele tem uma importância, ele é bem importante pela capacidade que ele tem, que não só ele permite a pessoa que o executa, né, que faz o vídeo, exercer o próprio olhar e, portanto, apurar o próprio olhar face à realidade que o cerca, mas também produzir um olhar e, ao produzir esse olhar, exibir o olhar e promover um debate. Então, há algum tempo eu venho trabalhando com favelas e analisando sua relação com a cidade do Rio de Janeiro. Em minhas últimas pesquisas, analisei as recentes políticas implementadas pelo Estado e dirigidas a uma pequena parte das favelas cariocas, bem como seus efeitos sobre a vida, a sociabilidade e os negócios nessas localidades. Eu refiro-me às políticas condensadas no programa de pacificação de favelas. Então, bem de longe, venho da periferia, Baixada Fluminense, atravessei a região toda, venho lá de Seropédica, então é uma outra visão de uma outra parte dessa região metropolitana imensa. Já estudo violência urbana já há bastante tempo, algo em torno de 26 anos, trabalhando analisando grupos de extermínio e agora me detendo mais precisamente sobre milícias, né? Então, que são as práticas mais elaboradas hoje de violência ilegal e legal ao mesmo tempo. Então, há uma construção, uma modernidade em termos da prática da violência nossa, uma pós-modernidade, como queira, no sentido de unificar dimensões, aí você pode pegar Foucault, né, as dimensões dos ilegalismos todos que o Estado gerencia e, ao mesmo tempo, pegar toda a questão da legalidade que o próprio Estado representa, e isso está expresso na figura dos milicianos. Do sistema ali, que ele já estava predeterminando para mim ser morto no tráfico, ser morto... Não ser morto de forma revolucionária, fazendo algum tipo de revolução. Então a música me resgatou, me salvou, então eu vou começar com uma poesia. Os direitos no Brasil, parceiro, são seletivos. Para nós moradores de favela é porrada e tiro. Não é mentira, amigo, eu passo por isso. Lutar pelos direitos humanos é quase um suicídio. No país do carnaval, da punidade, do mensalão, pura sacanagem. Dos trabalhadores que morrem na fila do hospital, do governo que remove as favelas, Sérgio Cabral. Na moral, eu sigo me expressando. Anticapitalista, marxista, sou fiel, meu mano. Não me engano. Das correntes vou me esquivando. Os direitos só servem para controlar o povo humano. Não se iluda com revista, TV e mulher gostosa. O dia a dia do Santa Marta Neguinha é outra história. Isso é um pouquinho de uma poesia que eu acredito que leva a reflexão, que dá para ajudar o jovem a ter outras perspectiva de vida, pensar, né? Pensar no seu território, pensar o que ele pode ser, não só o que está dado ali para a gente. Na verdade, não temos, dificilmente vamos ter paz, seja com qualquer fuzil, seja do tráfico, da polícia, da milícia, enfim. Paz é com voz, com diálogo, com participação, é o que tentamos fazer no Santa Marta, outras pessoas em outras favelas tentando fazer sua resistência, seu dia a dia melhor. Eu fiquei muito instigado com as falas da Márcia e do Zé Cláudio sobre política pública de segurança, e a gente tem um governador, eu estou errando aqui de computador? Pronto. A gente tem um governador, né, não sei quantos o conhecem, que é o machão, que anda de helicóptero, que atira de helicóptero, né, que quer... Inclusive falou, né, que se fosse com autorização da ONU, em outros lugares do mundo, nós tínhamos autorização para mandar um míssil naquele local. Naquele local é a Cidade de Deus. Cidade de Deus é uma favela aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi eleito em 1986 no Rio de Janeiro, eu não era nascido, então, enfim, só sei de lei. Mas ele disse, né, que iria acabar com a violência no Rio de Janeiro em 6 meses. E o que aconteceu? Esses são os dados.
né? Esses dados aqui que eu trouxe são do Ministério da Saúde, baseados nos atestados de óbitos, e são taxas de homicídios por 100 mil habitantes. A linha azul é o Brasil, para a gente comparar, e a linha amarela é o Rio de Janeiro, tá? Estado. Dá para todo mundo ver? Okay. Eu separei também, cada linha dessa corresponde ao início de um mandato de governador. Se vocês repararem, Moreira Franco, que é exatamente a terceira linha, é a primeira grande subida expressiva da taxa de homicídios aqui no Rio de Janeiro. Difícil começar a falar qualquer coisa depois da Márcia, José Cláudio, Fierro, Pablo, né, que são referências e interlocutores, né, ao longo dos anos. Eu acho que a Márcia já apresentou muitíssimo bem como as UPPs se apresentam como um experimento de produção da ordem, né? Por outro lado, o Fiel já analisou brilhantemente os impactos da UPP na vida cotidiana, né, das favelas. Mas ainda assim eu vou insistir em tentar falar um pouquinho sobre as UPPs e o legado, né, que fica legado entre aspas desse projeto, né, o que resta mesmo com a crise. Quando as UPPs, né, começam a se apresentar na cidade do Rio de Janeiro, no início como um projeto indefinido, como o Fiel falou, que ninguém sabia muito bem o que era, né, chamava no início de policiamento comunitário, depois de policiamento de proximidade, mas não tinha uma definição muito certa do que ia ser, né? Os primeiros dados mostravam que esse projeto estaria gerando uma redução bastante significativa dos tiroteios, né? Nas favelas que foram ocupadas pela polícia. Então, quando eu comecei a fazer minha pesquisa em 2009 no Santa Marta e posteriormente na Cidade de Deus, uma pergunta que rondava um pouco minha cabeça a partir da influência, né, do contato e da interlocução com a Márcia, com o Machado, era qual seria o impacto dessa experiência, desse novo tipo de policiamento, nessa experiência de vida sob cerco, né? Uma vez que muitas vezes os moradores tinham a sua vida muito impactada pelos tiroteios, então se os tiroteios são reduzidos, será que acabaria a vida sob cerco?